Olá, pessoal do YouTube. Eu me chamo Eliana e eu estou aqui para fazer esse vídeo para estar falando um pouco sobre a minha área no tratamento, a área de saúde em que eu faço tratamento. Eu faço tratamento com neurologistas para estar trabalhando na área de epilepsia. Com meses de nascida, eu tive convulsão febril. Nisso fui para a emergência, tudo mais, e até aí resolveu e não fui adiante o tratamento. Com 11 anos de idade, eu dei início a convulsão, crise generalizada, que quando cai dá o tremor. E nisso eu dei início ao tratamento, tudo mais, passando por neurologistas. E logo no início foi repassado o uso da carbamazepina, um medicamento carbamazepina 200 miligramas. E o início foi progressivo, né? Até começar a ser... Aí depois foi para 12 em 12 horas e depois foi para de 8 em 8 horas. O carbamazepina 200 miligramas. E nisso de 2011... eu passando por vários neurologistas, não tinha um fixo, até que em 2000 e nisso eu só renovava minhas receitas, não fazia os exames que são necessários. Para a área de epilepsia, né, com neurologia, nós temos que estar fazendo eletroencefalograma e ressonância do crânio anualmente. E nisso, em 2019, e no meu caso eu só estava renovando receitas, não fazia esse acompanhamento fixo. Até que aí continuei no uso. Aos 18 anos, de 18 para 19, eu engravidei. Continuei no uso da carbamazepina. E minha gestação foi boa, tudo, parto normal. Durante a gestação não tive nenhuma crise convulsiva. Até que em 2019, meu filho já tinha 2 anos por aí. E meu filho nunca apresentou nada, graças a Deus. E até que em 2019, eu comecei a ter crises com mais frequência. Antes eu tinha crises de tremores ou crises de cair mesmo e a generalizada, né, de cair. Então, com 19 anos, eu comecei com um neurologista. Ele, na verdade, é neurofisiologista, quando é dedicado somente nessa área. Epilepsia e outras coisas que eu não sei informar. Aí eu fiz com ele o eletroencefalograma e nisso ele viu que... E fiz também uma ressonância do crânio. Aí, nisso que ele viu o meu exame, e ele também fez o eletroencefalograma com estímulos luminosos, as luzes piscando, para ver se isso poderia causar alguma coisa, mas eu não tive crise nenhuma nesse momento, não. O que deu a entender que o meu caso não é sobre ter crise com luzes ou algo assim, luminosos. E então ele fez alteração da medicação. Acho que através do eletroencefalograma com ele captou e viu que o problema era porque tinha que alterar a medicação. Foi aí que ele alterou. Aí ele alterou Ele retirou a carbamazepina e colocou o ácido valproico, que é conhecido como Depaquene, de 250 miligramas. Mas ele foi retirando, assim,
progressivamente também. Durante uma semana eu fazendo uso ainda da carbamazepina, baixando aos poucos para dar início ao ácido valproico de 250 mg 12 em 12 horas. Em 2019 ele botou na receita conhecido como Torval, né? Aí eu já não sei explicar. Aí foi quando retirou a carbamazepina e quando eu dei início com o ácido valproico de 250, eu não vim mais apresentando crises. Até que isso... Desculpa cortar o assunto. Atualmente eu moro em São Luís. Eu fazia tratamento com ele. Na verdade, eu fiz uma vez, duas, o exame e o retorno. E depois eu fui com a residente, a doutora Camila Saldanha, que era residente, e fiz com ela toda vez que eu ia renovar as receitas e acompanhamento, eu fazia com ela. Aí até que ela renovando as receitas, tudo mais. E em 2020 eu me mudei para São Luís, onde eu moro atualmente, São Luís, Maranhão. E chegando aqui eu comecei tratamento com outro médico, outro neurocirurgião, Dr. Eustáquio, e fazia o acompanhamento com ele. Até que voltei novamente a ficar dando crises com mais frequência. 1 ou 2 anos depois, após estar no uso do ácido valproico de 250 mg, Depakene, aí eu vim apresentando as crises, aí o doutor que me atendia aqui alterou a medicação. Ele fez o aumento da dosagem, que foi o Depakene de 500 mg de 12 em 12 horas. E nisso não apresentei mais crises, tudo bem. De 2021 até 2023, tudo tranquilo. Foi quando eu tive que alterar, por conta de mudanças, o neurologista, que é o meu atual neurologista agora, Dr. Marconi. Nisso eu comecei as consultas com ele. Na primeira consulta ele pediu o hemograma por conta que esses medicamentos afetam o rins, o fígado. E nisso que eu comecei com ele, ele fez os pedidos também do eletroencefalograma e da ressonância do crânio. Aí eu fiz, e quando eu fui entregar os resultados a ele no retorno da consulta, ele disse: olha, eu vejo possibilidade de cura com a cirurgia, de melhoras. Eu falei: meu Deus, doutor, não acredito. Aí foi quando nós demos entrada nos papéis e sempre ele auxiliando, porque para dar entrada nos papéis, para fazer o exame, para saber se vai operar, funciona assim. Nós temos que fazer o videoeletroencefalograma, que é a gente deitado lá na cama do hospital e a câmera nos filmando, para saber quando a pessoa dá a crise, de qual lado do corpo que dá o tremor, tudo mais, que dá o início, e os aparelhos na cabeça. E até então, aí dei entrada nos papéis pelo TFD, transferência fora do estado, porque infelizmente aqui em São Luís ainda não tem porte para esse exame e para essa cirurgia. Peço desculpas. E aí foi quando... Aí meses depois eu dei entrada, aí fui chamada, o TFD me chamou, dizendo que eu fui encaminhada para o hospital em Goiânia. Aqui no Brasil, os únicos lugares que fazem esse exame do vídeo EG e a cirurgia é em São Paulo e em Goiânia, até onde eu sei.
E aí eu fui, tudo mais, e fiz o exame. Foi quando eu conheci o Dr. Francisco Arruda, um ótimo neurofisiologista. Ele quem era responsável na época pelos pacientes que ficavam no vídeo EG, acompanhando os traçados, tudo mais. E ele que fazia depois, quando os pacientes recebem alta após a crise convulsiva, ele quem tem a conversa, a reunião com o neurocirurgião, e aí até aí recebi alta após ter a crise. E nisso e também quando eu dei entrada, eu fiz uma anamnese. Fiz uma anamnese para saber umas perguntas que ele fez, tudo mais, quando deu início, e eu respondi. E eu falei, e também eu repassei para ele sobre as crises de ausência que eu tinha, pois eu tinha muitas crises de ausência. Quando eu estava aqui parada, conversando com alguém, e de repente eu olhava para o nada e voltava. E o que a pessoa estava falando comigo, eu não entendia nada com nada. Às vezes eu voltava e falava com a pessoa outras coisas, ou então eu falava coisa com coisa. E eu tinha muito essas crises de ausência. Porque aí foi quando o Dr. Francisco me deu o laudo médico, a alta, que ele diagnosticou epilepsia focal e epilepsia generalizada. Que a focal é do lado esquerdo e a generalizada quando dá a crise. Aí quando diagnosticou a crise focal, foi quando ele me deu a alta dizendo que eu teria sim possibilidades de melhora com a cirurgia. Para a cirurgia está sendo para a epilepsia focal. Porque o que dá a entender que ainda não tem essa cirurgia para a epilepsia generalizada. E após eu ter a alta, lá no Instituto de Neurologia, eu ainda passei pelo neuropsiquiatra, passei pela neuropsicóloga, e o neuropsiquiatra fazendo umas perguntas assim, se eu já tentei suicídio, outras coisas. E com a neuropsiquiatra eu fiz um diagnóstico em que ela 2 vezes me contou uma história. Na verdade, ela contou 2 histórias e eu tinha que falar igual a ela. E ela me deu uma folha para eu fazer um desenho do que ela estava pedindo para eu desenhar. E também também ela falou umas palavras e eu tinha que repetir as palavras na mesma sequência que ela. Então, eu recebi alta, tudo. E o neuropsiquiatra diagnosticou crise de ansiedade e a neuropsicóloga foi quando ela diagnosticou disfunção frontotemporal bilateral sem lado predominante. Esse foi o laudo que eu recebi lá após fazer o acompanhamento, tudo. E os traçados de quando eu estava lá internada e tudo mais. Quando os traçados estão assim, ou são as crises de ausência, ou as crises generalizadas. Não sei explicar bem. Assim são as crises generalizadas, tudo mais. Aí recebi alta, tudo, e fiquei aguardando o hospital me chamar para fazer a cirurgia. Ao receber a alta, o Dr. Francisco alterou a medicação. Ele retirou o ácido valproico para estar colocando o levetiracetam 750 mg de 12 em 12 horas. Após ele dizer que no hospital não faz a cirurgia com o uso de ácido valproico por causar muito sangramento. Retornei para São Luís e isso tudo foi através do TFD. A transferência fora do estado, eles pagam o hospital, pagam a viagem, tudo mais.
por conta que o hospital é particular também. Os exames, tudo é o hospital quem paga, tudo pelo SUS. Aí retornei, repassei tudo para o meu neurologista daqui, Dr. Marconi, e nisso fiquei fazendo uso de levetiracetam, tudo mais, não tive crise, somente uma vez que tive. E então, em outubro de 2024, ano passado, eu recebi a mensagem do hospital, dizendo que era para internar tal dia de novembro, que para fazer exames de sangue, e que no outro dia já seria a cirurgia. Nesse dia eu me emocionei muito, até compartilhei com o meu neurologista. Aí fui, tudo mais, e viajei para fazer a cirurgia. Fui muito feliz, muito ansiosa, e aí eu compartilhei com o doutor aqui e ele botou sucesso, vai dar certo. E então internei, fiz o exame de sangue, tudo mais, tudo certo. Tive um pouco de crise de ansiedade, aí teve que remarcar o dia da cirurgia, mas fiz. Fiz a cirurgia, o lado em que eu fiz a cirurgia foi aqui, né, por conta de ser epilepsia focal. Meu cabelo já está crescendo um pouco, aí como cirurgia foi um jeito bem assim, aqui que foi o corte, em que eu levei 18 pontos. O neurocirurgião foi mais um querido doutor, Dr. Vladimir Arruda e o Dr. João Arruda, os dois neurocirurgiões. E fiz a cirurgia, tudo mais. Na madrugada antes de subir para a cirurgia com o anestesista, eu tive uma crise convulsiva. Aí ao subir tudo, entrei para a sala de cirurgia. Nesse acompanhamento todo, quem estava comigo era minha tia, desde quando eu fui em 2023 para fazer os exames. Ao subir para a sala de cirurgia, minha tia subiu comigo. Aí foi quando o anestesista falou, olha, aqui já não pode mais entrar. Aí quando eu entrei com ele, aí eu olhei assim para minha tia. Aí eu fiquei assim bem emocionada, mas fui. Aí tudo bem, aí o neurocirurgião disse que a cirurgia poderia durar de 3 a 4 horas. E em 1 hora e pouca eu já estava com a cirurgia feita, tudo certo. Aí foi quando o neurocirurgião repassou para minha tia. A cirurgia foi bem sucedida, tudo mais. Desci para a UTI, não lembrava porque eu ainda estava anestesiada e com um soro. Cheguei na sala desci para a UTI, tudo mais, e tive outra convulsão. Minha tia disse que foi uma convulsão muito forte. Mas aí fui recuperando tudo. Eu deveria ficar um dia na sala na UTI. Aí completou 24 horas, subi para a sala normal, fiquei acompanhando tudo e fazendo a limpeza, tudo, os enfermeiros. E até que então tive alta, retornei para São Luís. Ao chegar em São Luís, eu tive uma boa recuperação, tudo mais. E em novembro tive uma convulsão, uma crise, por esquecer o medicamento, esquecer de tomar a medicação.
errei, tudo bem, mas por conta desse negócio de esquecimento. Pois a área em que eu operei é a área que trabalha nossas lembranças e tudo mais, memória. E então tive uma crise e tudo mais. E Alteralta, voltando rapidinho ao assunto, Alteralta, o doutor João fez um acréscimo de mais um medicamento. Ele colocou o Clobazam de 10 miligramas à noite, junto com a medicação que eu já fazia. Levetiracetam 750 miligramas, 12 em 12 horas. Aí tive alta, tudo bem, voltando ao assunto. Quando eu tive essa primeira crise convulsiva aqui, já repassando para o meu neurologista, ele fez o aumento progressivo. Ele fez o aumento. Ele fez o aumento da dosagem intermediária alta para estar tomando de 8 em 8 horas o levetiracetam. Segui nessa dosagem, tudo bem. Janeiro não tive crise. E eu tive uma recuperação boa e rápida da cirurgia. Com uma alimentação boa, sem comidas remosas. Em fevereiro, tive uma crise convulsiva. Em março, tive outra crise convulsiva. E em abril, eu tive 2. E uma foi tipo como um desmaio. Aí, eu estava tipo que captando que todas as vezes que eu tinha crise convulsiva sempre eram no período menstrual, porque tem a ver por conta dos hormônios. E nisso o meu neurologista também aqui já estava ficando meio que preocupado também. E ao Alteralta no instituto, após de operar, ele me deu um retorno de 6 meses, que era o retorno pós-cirúrgico, que isso seria em maio. Em abril, fiz uma consulta online com o doutor Francisco, o neurofisiologista de Goiânia, e ao repassar tudo isso para ele alterou minha medicação numa dosagem, retirando aos poucos e acrescentando outros. Que foi quando ele disse que o motivo de estar tendo essas crises seriam por conta do medicamento não estar mais fazendo efeito. Aqui foi o papel que ele mandou em PDF, eu imprimi e tudo mais. Aí foi quando ele mudou para Aí eu retirei o levetiracetam, que eu fazia o uso. E foi quando ele acrescentou o oxcarbazepina. 600 miligramas de 12 em 12 horas. Continuo nessa dosagem de oxcarbazepina de 12 em 12 horas. E eu tive muitas melhoras, não passei por 3 ciclos menstruais. E graças a Deus e graças aos médicos e à medicação, não tive mais crise. Só cortando o assunto, o meu neurologista daqui também mencionou sobre a gente tentar com esse. Mas aí estávamos aguardando até em maio para saber o que ia dar. No retorno com os neurocirurgiões da cirurgia e fazer os exames. Aí fiz o vídeo EG. Não, minto. Aí retornei em maio, fiz o eletroencefalograma, fiz a ressonância do crânio, tudo ótimo. O doutor mostrando, está tudo bem, não tem nada. O único fator mesmo seria a medicação. E então, fiz o retorno lá também presencial com o doutor Francisco. Ele também me deu as receitas do oxcarbazepina, tudo mais. E também, nisso, retornei para São Luís e também tive o aumento da dosagem do Clobazam
de 20 miligramas, que é o que eu estou só uma vez ao dia. Na verdade, uma vez à noite, que foi o meu neuro daqui que indicou a fazer o uso à noite por conta dessa medicação. Por ela dar muita sonolência, enfim. E este é o meu caso. Esta foi a minha história, meu tratamento. As receitas azuis da medicação do oxcarbazepina ou do Frisio, Clobazam. E olha aqui, ó. Porque eu sou muito dedicada assim, tal, em organizar tudo. Ah, uma coisa que eu esqueci. Quando eu retornei para Goiânia, eu preparei um relatório para estar apresentando ao médico. Todos os médicos elogiaram bastante esse relatório que eu fiz para estar apresentando sobre os dias que eu tive as convulsões, tudo mais, e como foi cada vez que eu tive a crise, né? E assim seguimos. Só um remédio que foi acrescentado é o ácido valproico de 250 miligramas, por conta que eu sinto muitas dores de cabeça. Mas enfim, YouTube. E pessoas que têm o mesmo caso que eu. Estou encerrando esse vídeo e em breve, quem sabe, eu dê um retorno com outro vídeo falando sobre um outro tratamento que eu vou ter que me acompanhar por conta de andar muito esquecida. E assim vamos, e até o próximo.